Olá, meu nome é Gustavo Provasi, eu sou advogado e nesse vídeo eu vou explicar o que são os danos morais, como você pode conseguir uma reparação financeira por isso e ainda por cima economizar um bom dinheiro. Então assista esse vídeo até o final para saber exatamente como isso é possível. Bom, danos morais, como o próprio nome já diz, são aqueles danos que atingem a moral de uma pessoa, a sua intimidade, a sua dignidade, a sua reputação, que afetam diretamente o seu lado psicológico, podendo ser cometidos tanto por pessoas como por empresas. Digamos, por exemplo, que eu seja humilhado publicamente por alguém, ou ainda que uma empresa negative meu nome no SPC por uma dívida que eu já quitei. Esses são apenas dois exemplos de danos morais que podem ocorrer. Existem muitos e muitos outros casos. Os danos morais chegam a causar tantos transtornos a uma pessoa que ela acaba não conseguindo mais tocar a sua vida normalmente. E muitas vezes, em consequência disso, acaba perdendo seu emprego, tendo problemas familiares, além de uma série de problemas psicológicos. Ou seja, é uma coisa que pode destruir completamente a vida de uma pessoa. Por ser algo assim tão grave, a nossa Constituição estipulou uma reparação financeira para as pessoas que são vítimas de danos morais, uma indenização. Assim, se você sofrer algum tipo de dano moral, e eu espero sinceramente que você não passe por isso, mas caso venha a ocorrer ou já tenha ocorrido, saiba que você tem direito à chamada indenização por danos morais. Essa indenização não vai desfazer tudo aquilo que você passou ou que está passando por causa dos danos morais que sofreu, mas vai trazer uma reparação, uma quantia financeira como forma de compensar tudo aquilo que você passou ou tem passado. Para receber essa indenização, você precisa ingressar com uma ação na justiça. E isso muitas vezes acaba assustando ou desanimando um pouco as pessoas, por pensarem que é complicado demais, que é muito burocrático, que não vale a pena, que você tem que gastar muito dinheiro com advogados. Mas na realidade o processo não é tão complicado assim. E o que muita gente não sabe é que em grande parte dos casos você não precisa contratar um advogado. Ou seja, você não gasta absolutamente nada para entrar com a ação. Em resumo, você pode entrar com a ação de indenização de uma forma bastante simples, conseguir a reparação financeira pelos danos morais que sofreu e ainda economizar aquilo que iria gastar com os honorários do advogado. Vamos ver alguns exemplos de pessoas que já ganharam indenizações por danos morais. Como você pode ver, nesta notícia de julho de 2014, um consumidor ganhou uma indenização de R$ 3.000 por cobrança indevida. Neste outro caso, o banco foi condenado a pagar R$ 10.000 apenas por incluir indevidamente o nome do empresário no Serasa. Neste outro, o Estado, que foi condenado a pagar uma indenização de R$ 20.000 por uma prisão indevida. Ou seja, esse senhor aqui, que aparece aqui no artigo, vai receber R$ 20.000 por ter sido preso indevidamente. Neste outro, a empresa foi condenada a pagar a indenização de R$ 30.000 por proibir o namoro entre os funcionários. Este é um caso interessante, porque o Google foi condenado a pagar R$ 120.000 de indenização moral pelo simples fato de veicular um vídeo no YouTube. Ou seja, algum usuário hospedou um vídeo difamando 3 empresários e o YouTube acabou sendo responsabilizado por isso. E isso é interessante porque agora que entrou em vigor o Marco Civil da Internet, houve algumas mudanças aqui. Neste outro, plano de saúde foi condenado a pagar mais de R$ 340.000 a um paciente que ficou com sequelas após fazer um exame. Foram R$ 290.000 de reparação moral e R$ 50.000 de danos estéticos. Neste outro caso, a fabricante foi condenada a indenizar um cliente que sofreu um acidente com seu veículo. Ela foi condenada a pagar R$ 200.000 por danos morais, R$ 700.000 por lucros cessantes e R$ 100.000 por danos materiais. Isso porque o acidente ocorreu devido a uma peça da suspensão que se rompeu. Este último exemplo eu trouxe apenas para ilustrar que não existe um valor máximo que uma empresa ou uma pessoa pode ser condenada com relação a danos morais.
Aqui uma empresa foi condenada em R$ 1 bilhão pela contaminação de trabalhadores em uma fábrica de medicamentos em Cosmópolis, no interior de São Paulo. Como você pode ver, muita gente recebe indenizações por danos morais todos os dias, e isso são só alguns casos. Existem muitos e muitos outros que eu deixei de citar, sem contar aqueles que nem aparecem na mídia. Porém, um grande número de pessoas às vezes acaba deixando de ir atrás disso, por não saber se tem direito ou não à indenização, por pensar que é tudo muito complicado para conseguir receber, que tem que gastar dinheiro com isso, as mesmas dúvidas que provavelmente você também tem. E eu via dúvidas como essas quase que diariamente nas redes sociais, especialmente em grupos do Facebook, e sempre acabava orientando as pessoas sobre o que elas tinham que fazer. Foi aí que eu pensei, eu poderia fazer alguma coisa para ajudar, para fazer com que as pessoas conheçam melhor os seus direitos com relação à indenização por danos morais, de uma forma bastante simples. Pensando nisso, eu tive a ideia de escrever um e-book, um livro digital, explicando tudo sobre a indenização por danos morais, de uma forma bastante simples e didática, sem aquela linguagem jurídica que é complicada demais. E com isso surgiu o e-book Danos Morais, o Guia Prático, onde eu explico passo a passo quando você tem direito à indenização por danos morais, o que você deve fazer assim que acabar de sofrer um dano moral, quais são os meios de você provar esses danos que sofreu, como e onde você pode entrar com a ação de indenização, quanto você pode pedir de indenização, em quais situações você não precisa contratar um advogado e muito mais. E falo ainda sobre os tipos de casos mais frequentes de indenizações por danos morais. Tudo isso explicado de uma forma bem simples, com exemplos o tempo todo e sem aquela linguagem chata jurídica. E não é só isso. Além desse e-book, eu preparei também 3 bônus super bacanas para você. O primeiro bônus é o e-book Danos Morais na Internet, onde eu falo sobre os danos morais nas redes sociais, como Facebook, Twitter, danos morais em sites e blogs. Falo também sobre a Lei Carolina Dickmann, sobre o Marco Civil da Internet e cito os casos mais comuns de danos morais que ocorrem todos os dias na internet. O segundo bônus é o e-book Dano Moral Trabalhista, onde eu falo sobre os danos morais que ocorrem no ambiente de trabalho e como e onde você deve entrar com ação de indenização nesse caso. Falo também sobre os danos morais que podem ocorrer antes mesmo de você ser contratado, o chamado dano moral pré-contratual, e sobre os danos morais que ocorrem quando você já saiu da empresa, dano moral pós-contratual, além de citar também os casos mais comuns de indenizações. E por fim, o terceiro bônus, que é um e-book sobre danos materiais, onde eu explico o que são os danos materiais, o que tanto você pode cobrar na indenização por danos materiais, quanto você pode pedir de indenização, e cito também os casos mais comuns de danos materiais. Tudo isso explicado de maneira bem simples e didática, para você aprender de vez os seus direitos e mudar a sua vida completamente daqui para frente. Então não perca mais tempo. Compre agora o e-book Danos Morais, o Guia Prático, e receba esses 3 bônus incríveis: danos morais na internet, dano moral trabalhista e danos materiais. Aproveite que esse preço especial é apenas por tempo limitado. Então clique no botão abaixo desse vídeo e compre agora. Você vai aprender de vez tudo sobre a indenização por danos morais e o que você deve fazer para conseguir a reparação financeira e ainda economizar uma pequena fortuna com o que você ia gastar com advogados. E tem mais, eu ainda te dou uma garantia exclusiva de 30 dias, ou seja, você pode comprar agora e se por algum motivo você não gostar de tudo que eu explico no livro, é só você me enviar um e-mail dentro de 30 dias que eu devolvo todo o seu dinheiro. Isso mesmo, você compra agora e se por qualquer razão não ficar satisfeito com tudo que eu ensino no e-book, é só você me enviar um e-mail que eu devolvo tudo que você pagou por ele. Sem perguntas, sem burocracia e sem nenhuma mágoa. Então corra e aproveite.
Compre agora e receba o e-book Danos Morais, o Guia Prático, os 3 bônus incríveis e mais 30 dias de garantia. E tudo isso por um preço super especial. Então não perca mais tempo, que essa oferta é por tempo limitado. Compre agora e comece já a mudar a sua vida. Um grande abraço e até mais.